Olá pessoal, meu nome é Luiz Renato e eu vou disponibilizar para vocês a minha aula dada no dia 13 de abril de 2013 no InvestMed, curso ao qual eu faço parte. Nessa aula eu falei sobre introdução a moléculas orgânicas, falei sobre autótrofos, sobre heterótrofos, sobre os processos realizados por esses determinados indivíduos e quais são esses indivíduos. Espero que isso possa contribuir para a formação de vocês, possa contribuir para a preparação no vestibular. Um abraço. Então, presta atenção. A gente, quando fala de molécula orgânica, a primeira coisa que a gente tem que saber é definição de molécula orgânica. Amigos, olha só, para de falar. Definição de molécula orgânica. Pergunta, o que é molécula orgânica? O que é molécula orgânica? Deus, o que é molécula orgânica? É a molécula que tem carbono, tipo CO2. Não. Ué, no CO2 tem carbono? Ah, então molécula orgânica é uma molécula que tem cadeia de carbono. Então, beleza. Então, definição de molécula orgânica são moléculas que possuem cadeia de carbono. Cadeia de carbono ligada entre eles. Outra coisa que você muitas vezes vai encontrar em livro é dizendo que molécula orgânica, além de ter cadeia de carbono, é molécula produzida pelos seres vivos. Tá? Só que nós podemos construir moléculas orgânicas em laboratório sem ter necessidade de ser vivo. Basta só ter reação química com descarga elétrica e molécula inorgânica que a gente consegue formar algumas moléculas orgânicas, beleza? Tanto é que isso é um grande pressuposto para a teoria da formação dos coacervados. Não sei se você já estudou isso em Origem da Vida, tá? Mas em Origem da Vida você tem formação de coacervados. Os coacervados têm uma ideia, a teoria dos coacervados diz o quê? Que os primeiros indivíduos que surgiram, as primeiras moléculas que surgiram por conta de moléculas inorgânicas na atmosfera primitiva, que tinha metano, vapor d'água, hidrogênio e amônia. Essas moléculas, em contato com alta temperatura e descarga elétrica, fizeram reações entre elas e formaram as primeiras moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas se juntaram e aí começaram formando os coacervados, que foram os primórdios das células. Beleza? Então, dá para a gente perceber que molécula orgânica não é só produzida por ser vivo. Em geral, eu tenho seres vivos produzindo molécula orgânica? Claro que sim, na natureza, por exemplo. Tá? Mas a gente consegue produzir molécula orgânica em laboratório, sem nenhum auxílio de ser vivo, só com molécula inorgânica. Tá claro isso, sim ou não? Sim ou não? Tudo bem? Que é o povo de casa. E aí, ó, então eu vou botar assim, ó, em geral, ela é produzida, ela quem? Orgânica na cacete. Produzida por seres vivos. E aí, presta atenção numa coisa. Os seres vivos que conseguem produzir moléculas orgânicas são chamados de quê? Autótrofos. Beleza? Mas nós conseguimos produzir moléculas orgânicas? Sim ou não? Vocês são mudo, cacete. Responde. Conseguimos ou não? Não? A gente produz aminoácido? Produz ou não? A gente forma glicose? Produz ou não produz? A gente consegue pegar aminoácido e transformar em glicose? Fala. Sim ou não? Sim. Como é que é o nome desse processo? Não. Quando eu pego aminoácido e formo glicose? Gliconeogênese. Então quer dizer que eu consigo formar uma molécula orgânica. Então eu sou um autótrofo? Sim ou não? Oh, não entendi nada, não. Porque se autótrofo é aquele que produz molécula orgânica, eu produzo molécula orgânica e eu não sou autótrofo, que sacanagem é essa? É porque, na realidade, o que é um autótrofo? Falando de novo. É aquele que produz
matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Já falei isso aqui, vou repetir. Eu já falei, vou repetir, que autótrofo é aquele que faz o quê? Produz matéria orgânica a partir de molécula inorgânica. Preste atenção numa coisa. Se você tem na mente, aqui está tudo ocupado. Se você tem na mente, esse aqui não vai mexer não. Se você tem na mente que autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento, você extermina isso do pensamento. Tá claro isso ou não? Tá? Então, pergunta para você, o que é um autótrofo? Fala, gente, o que é um autótrofo? É aquele que produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, esses seres que produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica são chamados de autótrofos. Então, olha só, o que são autótrofos? São os que produzem matéria orgânica a partir de inorgânica. Beleza? São aqueles que fazem assim, ó. Pegam CO2, reagem com água, forma C6H12O6 mais 6O2. Perfeito ou não? Sim. CO2, 6O2 mais 6H2O vai produzir C6H12O6 mais 6O2. E aí lembra de uma coisa. Nesse processo aqui, esse processo, ele é endotérmico ou ele é exotérmico? Endotérmico ou exotérmico? Ganha ou perde energia? Ganha energia. Amigo, então entra energia. Se entra energia, essa reação é como? É como? Endotérmica. Beleza. Agora, só não fica fechado, não está filmando a aula, não. Tá? É para responder. E aí, preste atenção numa coisa. Falei que de acordo com a fonte de energia, avexado no negócio lá do norte, né? Avexado. Presta atenção numa coisa. De acordo com a fonte de energia. Quê? Posso aumentar? Pode ser depois? Tá. Então, ó, de acordo com a fonte de energia, como é que eu classifico um autótrofo? Fotossintetizante, quimiosintetizante. Então, eu posso ter autótrofos que fazem fotossíntese e posso ter autótrofo que faz quimiossíntese. Aqui, isso já era para estar fluindo no coração de todo mundo, isso aqui é a revisão lá da primeira aula, tá? Então, ó, eu para juntar CO2 e água, juntando 6 CO2 mais 6 água 2O, eu preciso de energia. Amigo, olha para cá. A fonte de energia na fotossíntese qual que é? Fala rápido. Luz. A fonte de energia na quimiossíntese é o quê? Reação química. Então, presta atenção você, que a fonte de energia precisa ou ser luz ou reação química exotérmica. Essa reação aqui não vai fornecer energia? Vai ou não vai? Essa. Se essa vai fornecer energia, a energia entra nessa. Essa é endotérmica ou exotérmica? Essa é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Tá? Então, acoplada a essa reação endotérmica, eu tenho que ter uma reação química que é exotérmica. Entenderam isso? Esse processo, pega um nome e fala alto. Fala alto! Como é que é o nome, meu Deus, do processo? Quimiossíntese. Entenderam isso? Muito bem. Então eu posso produzir moléculas. Eu não. Seres vivos na natureza podem produzir matérias orgânicas a partir de fotossíntese e a partir de quimiossíntese. Só que esses aqui, diferentes da gente, eles produzem matéria orgânica a partir de quem? A partir de matéria inorgânica. Está claro isso para todo mundo? Sim ou não? Sim? Tudo bem. Então, ó, autótrofo produz matéria orgânica. Heterótrofo produz matéria orgânica? Sim ou não? Sim. Então eu vou colocar aqui também, ó. Heterótrofo também produz matéria orgânica. Heterótrofo. Só que qual é a diferença do heterótrofo que produz matéria orgânica para o autótrofo que produz matéria orgânica? A matéria orgânica produzida aqui pelo autótrofo, nós já vimos, é a partir de quem? A partir de molécula inorgânica. Então eu pego o CO2, que apesar de ter carbono, não tem estrutura de carbono, não tem cadeia de carbono, reajo com água, que também é uma outra molécula inorgânica, a partir dela eu formo esse composto orgânico.
Pergunta, O2 é orgânico? Sim ou não? Não, porque o O2 não é produzido na reação. Lembra disso? Eu só não uso o oxigênio da água, aí o oxigênio da água vai para o O2. Certo? Muito bem. Agora, esse heterótipo produz molécula orgânica? Produz. Nós não produzimos proteína. Proteína é uma molécula orgânica? Porra, óbvio que é. Então, ó, heterótipo produz matéria orgânica. Aí, se você falar isso por aí, ó, Renato tá doidão. Heterótipo produz matéria orgânica? Claro que sim, produz matéria orgânica modificando outros compostos, o quê? Orgânicos. Amigo, nós não conseguimos pegar moléculas inorgânicas em nenhuma situação e formar matéria orgânica a partir disso. Perfeito? Então, logo, nós somos o quê? Heterótipos. Tudo bem ou não? Tudo bem. Agora, você que é esperto, você que é estudioso, você que vai passar no vestibular em massa, você vai passar em massa esse ano. Diga uma coisa aqui. O autótrofo vai passar em massa, em grande quantidade de massa. Entendeu? Então, ó, o autótrofo fotossintetizante, me dá um exemplo aí. Autótrofo fotossintetizante. Olha o pessoal lá falando em casa, ó. Olha lá o pessoal, viu? Autótrofo fotossintetizante, qual que é? Qual é o autótrofo fotossintetizante? Os vegetais. Claro. Então, ó, fotossintetizante aqui, vegetais. Mais quem? Bactérias. Cianobactérias. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Algas. Beleza? Então, olha só. Indivíduos que são fotossintetizantes. Na ordem de classificação. Quem vem primeiro? Vegetal é primeiro? São os mais primitivos? Não, é quem? Cianobactérias. Não? Cianobactérias. Pergunta, cianobactérias está em qual reino? Monera. Beleza? Monera. Cianobactéria está presente no reino Monera. São fotossintetizantes. São procariontes ou eucariontes? São o quê? Procariontes ou eucariontes? Elaiai, reino Monera são o quê, gente? Procariontes. É o único reino que tem indivíduo procarionte. Qual é o reino? Monera. Então, cianobactérias no reino Monera são células procariontes. Não, Júlio? Muito bem. E aí mais? Depois vem quem? Algas. Aí, ó, presta atenção. Eu tenho alga no reino protista e tenho alga no reino dos carros. Plantae. Sim ou não? Vocês conhecem os reinos, não conhecem? Conhecem os reinos? Quais são os reinos? Fala nisso. Monera, protista, fungi, plantae, animalia. Plantae pode ser chamado de metáfita e animalia, metazoa. Muito bem, então são esses 5. Cianobactéria está no Monera. Algas eu posso ter no protista e posso ter no plantae. Tá? Então eu posso ter no protista e no plantae. Perfeito ou não? A diferença da alga do protista para a alga do plantae é porque a do protista não tem tecido verdadeiro. As células não são organizadas. Então, as algas do reino plantae não formam tecidos. Perfeito ou não? Então, não tem órgãos de reprodução. Tá? Protista, não é protista, não. Falei plantae? Então, volta. As algas, então vou repetir. As algas do reino protista, as algas do reino protista não têm tecido verdadeiro. Ou seja, as células não são organizadas. Perfeito ou não? Agora, as algas do reino plantae têm tecido verdadeiro? Sim. Tem ou não tem? Tem. Beleza. Então, muito bem. Então, eu tenho cianobactérias. Recorda para mim, qual reino? Qual reino? Monera. Tenho algas que estão presentes em qual reino? Protista e reino plantae. É isso mesmo? Está entendendo? Está entendendo? Muito bem. Então, algas do reino protista, algas do reino plantae. Qual é a diferença da alga do reino protista e do plantae? Protista não tem o quê? Tecido verdadeiro. Plantae? Tem. Aí.
Tudo bem. Mas outro fotossintetizante. Aquele quase você não conhece. Os vegetais. E aí, vegetais, eles podem ser subdivididos e depois eu dou a subdivisão. Tá? Pode ser vegetais inferiores, intermediários e vegetais superiores. Tá? A gente fala isso futuramente. Tá? Então, beleza. Então, ó, tem os autótrofos, aqueles que produzem matéria orgânica a partir de inorgânica, que podem ser fotossintetizantes, que são esses três que nós já falamos, e quimiosintetizantes, que quais são os quimiosintetizantes? Bactérias. Beleza? Então, bactérias são quimiosintetizantes. Dúvida nisso? Exemplo de bactérias. As sulfobactérias, as nitrobactérias. Oi? Dá para ver não? As nitrobactérias, certo? E temos. Dá para ver que não? Não, só dá pra ver essa bactéria. Abaixa o cadinho. Olha lá, dando para ver agora. Dá para ver agora? Dá, agora dá para ver. Então, ó, aí, e aqui dá para ver? Dá. Ah, ótimo. Então, ó, as sulfobactérias, as nitrobactérias, e nós temos as bactérias chamadas de nitrosomonas. Nitrosomonas. Ou seja, são bactérias que fazem parte de qual ciclo essa daqui? A nitrobacter e a nitrosomonas. Ciclo de nitrogênio. Perfeito? Então, lá em ciclo de nitrogênio, bactérias chamadas de sulfobactérias, não é o nome da bactéria. Nitrobacter. É assim mesmo. É. Nitrobacter e nitrosomonas. Perfeito ou não? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Lá em ciclo de nitrogênio, eu vou explicar essas bactérias aqui de novo. E eu vou chegar lá e vou falar assim, por que essas bactérias fazem essa reação? O que você vai falar? Porque elas são quimiosintetizantes. Gravaram isso ou não? Posso esquecer disso aqui? Não. Posso ou não? Sabe por quê? Vou logo contar. Nitrobacter e nitrosomonas, não consigo guardar segredo. Presta atenção. Nitrobacter e nitrosomonas são bactérias que fazem reação no ciclo de nitrogênio. O que as nitrosomonas fazem? Elas pegam amônia, transformam em nitrito. Não precisa anotar isso não. A gente vai estudar isso. As nitrosomonas, elas pegam amônia, transformam em nitrito. Show ou não? Show. O nitrito é lançado no ambiente pela nitrosomona, que não serve para ela. Aí a nitrobacter pega o nitrito e transforma em quê? Em nitrato. Aí qual é o grande barato dessa história? Vegetais que estão naquele local absorvem o nitrato, ficam fortes e saudáveis. Porque o nitrato é importante para o crescimento deles. Está claro isso ou não? Aí quando você pega ciclo de nitrogênio para estudar, parece que a bactéria, pega o livro e lê lá, parece que a bactéria faz um grande favor para a planta, né? Tipo assim, ela acorda durante o dia, assim, hoje eu tenho que formar bastante nitrato para ajudar minha amiga planta. Parece que ela pensa, não, eu tenho que produzir bastante nitrato. Não é por isso. Ela produz nitrato, não é porque ela quer ajudar a planta. Ela produz nitrato porque ela precisa fazer essa reação. E aí eu pergunto para você isso, presta atenção aqui, que é a pergunta que eu vou fazer lá. Por que essas bactérias precisam transformar, no caso, nitrosomona, amônia em nitrito, e por que as nitrobacter precisam pegar nitrito e transformar em nitrato? Não. Como é que é? Por quê? Porque a reação é liberada. Rapaz, como é que é o seu nome? Gabriel. Ô, Gabriel de quê? Gabriel Alves. Gabriel Alves respondeu assim, ó. Acontecem essas reações porque transformando amônia em nitrito e nitrito em nitrato, a bactéria faz uma reação exotérmica. Ué, e para que precisa fazer uma reação exotérmica? Para essa bactéria que é quimiosintetizante poder produzir matéria orgânica. Entenderam isso, sim ou não? Sim? Então a reação, preste atenção, a reação de amônia em nitrito, ela é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica ou exotérmica? Exotérmica.
Para que essa bactéria faz essa reação? Para acoplar a energia que é liberada nessa reação aqui. E aí ela produz matéria orgânica. Todo mundo entendeu isso? Alguém não entendeu? Levanta a mão. Não entendeu? Ninguém? Todo mundo entendeu? Rapaz, que povo chocante. Presta atenção, é mais ou menos isso, ó. Para você ficar esperto, ó. Eu peguei. Olha aí. Mentira, alguém não entendeu. E aí eu vou explicar de novo. Para aí rapidinho, já vou deixar você perguntar. Aqui não dá para enxergar, não? Deixa eu tocar um cadinho assim, ó. Dá para enxergar agora? Agora dá, tá? Aí, vai controlando aí. Se eu pego, por exemplo, A, ó, transformo A em B. Transformo A em B. Essa, presta atenção. O que a bactéria está fazendo? Está pegando o composto A, está transformando em B. Essa reação é exotérmica. Então acontece o que com a energia? Entra ou sai? Entra ou sai? Sai. Sai a energia. Para quê? Para eu pegar C, juntar com A, mentira, juntar com D, para formar E. Entendi nada. Claro que você entendeu, rapaz. Você está de charme. O que é? Preste atenção. O que eu falei que a nitrosomona faz? Oh, você não finge que você é pateta, não. O que eu falei que a nitrosomona faz? Transforma. Então, o que é A? Amônia, né? Amônia. A de amônia, ó. Amônia. O que é B? Nitrito. Transformando a amônia em nitrito, o que sai? Energia. Para quê? Para poder pegar CO2, juntar com água, para formar glicose. Rapaz, sensacional! Entendeu ou não? Isso é simplesmente quimiossíntese. Essas bactérias aqui acoplam uma reação exotérmica a uma reação endotérmica. Show de bola, não? Beleza. Agora, os heterótropos, nosso caso, produz matéria orgânica modificando outro composto orgânico. Exemplo. Nós pegamos aminoácido. Vou te dar 2 exemplos. Aminoácidos essenciais. Pergunta, o que são aminoácidos essenciais? É aquele que é essencial você se alimentar. Entendeu não? Isso é um macete para você gravar isso. Gente, silêncio. O que é aminoácido essencial? É aquele que é indispensável você ter na alimentação. É essencial você comer. Por que é essencial você comer? Porque você não produz. Beleza. Agora, eu tenho aminoácido chamado de aminoácidos não essenciais. O que é esse? É aquele que você não precisa comer. Por que você não precisa comer? Porque o seu organismo produz. Então, olha só. Só que para eu produzir, então eu sou autótropo porque eu produzo aminoácido? Não. Você produz aminoácido, mas modificando esse essencial. Então, o que acontece? Você precisa ter o aminoácido essencial da alimentação, perfeito? Para você modificar, para você transformar em aminoácido não essencial. Tranquilo isso? Sim ou não? Nome desse processo não é transformação de aminoácidos? Amigo, como é que é o nome da transformação de aminoácido? Transaminação. Entendeu? Transaminação. Show de bola? Tô bonitão aí. Problema de nascença. É um problema congênito. Então, ó, aminoácido essencial, então, sofre transaminação, vira aminoácido não essencial. É isso mesmo, Júlio? Daqui a pouco nós vamos falar sobre menstruação. Sempre. Você pegou errado. Vê? Transaminação. Estou nervoso.
Eu sou tímido. Transaminação. Tá aí. Outro exemplo. Eu posso pegar aminoácido presente no músculo, perfeito? E eu posso transformar esse aminoácido em glicose. Gente, pode falar. Eu posso pegar o aminoácido e transformar em glicose. Beleza? Tudo bom. Então, quando que isso acontece? Quando isso acontece? Situação de estresse, quando a gente está de jejum prolongado, tá? E aí eu consigo pegar o aminoácido proveniente do músculo, transformar o aminoácido em glicose. Onde que eu faço isso? No fígado. Como é que é o nome desse processo? Gliconeogênese. Aí você sabe o que acontece? Fica um palavrão desse assim, ó. Gliconeogênese. Aí você fica meio desesperado, você não sabe o que é. Muito simples, ó. Glico lembra o quê? Glicose. Gênese lembra o quê? Formação. Gênese e formação. Primeiro livro da Bíblia, né? Deus formou todas as coisas, né? Água, terra, sol, mar, tudo. Todas as coisas. Investimento, né? Tudo. E aí o que acontece? Gliconeogênese é formação de glicose. Exatamente. Eu pego o aminoácido, modifico o aminoácido e aí produzo glicose a partir dele. Como é que é o nome do processo? Gliconeogênese. Seu nome é como é? Letícia, você está aprendendo tudo? Letícia é mentira comigo, Letícia. Tá bom. Então tá aí. Então, chegamos à conclusão que autótrofo e heterótrofo produzem matéria orgânica. Só que essa matéria orgânica depende da origem. Em autótrofo é modificando matéria inorgânica, em heterótrofo é modificando molécula orgânica. Tranquilo? Isso mesmo. Heterótrofo. Sim ou não? Sim. Agora, uma outra coisa importante para a gente aqui. Por que aqui eu preciso de energia? Por que o autótrofo precisa de uma fonte? Presta atenção na pergunta, hein? Essa vai ser a pergunta discursiva da FMC desse ano. Por que o indivíduo autótrofo precisa, para ele falar, precisa de uma fonte de energia acoplada ao processo de formação de molécula orgânica? Como é que é? Quebrar as ligações? Fala alto, eu sou meio surdo. Para quebrar as ligações e formar um composto orgânico. Não. Mas, fala, gente. Meu Deus, reage, cacete! Por que precisa de fonte de energia aqui? Por que precisa? Para ativar a fotossíntese? Por que precisa disso? Porque toda reação tem energia. Porque toda energia... Não. Toda reação. O negócio é muito mais simples do que isso. Presta atenção. Amigos, eu não peguei CO2 e água, transformei em glicose. Se eu pegasse para você, isso aqui é orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Isso é de alta ou de baixa energia? De baixa energia? Ah, é de baixa energia, CO2 e água? Claro que é. Molécula inorgânica de baixa energia. Então, ó, isso aqui é de baixa energia. Pergunta: glicose, que está aqui, é de alta energia ou de baixa energia? Alta energia? É. Tanto é que se eu pegar essa glicose ou oxidar ela de uma vez só, o que acontece na minha célula? Morre. Por que ela morre? Muita produção de calor, não é não? Miss Primavera. Muita produção de calor, e aí o que acontece? Desnatura. Muita produção de calor desnatura as proteínas e a célula acaba morrendo. Então, glicose é altamente, presta atenção, glicose é altamente energético. Sim ou não? Então, presta atenção. Como que eu consigo pegar uma molécula inorgânica, que é de baixa energia, transformar numa orgânica que é de alta energia? Tem que vir de energia de algum lugar. Então, essa energia vem da onde? De uma fonte energética. Tá claro isso? Beleza. Entenderam essa primeira parte? Sim ou não? Sim? Beleza.